Sorria, você está sendo filmada. Hoje em dia, a gente nem precisa mais ver essa frase colada por aí, porque a gente sabe que em todo lugar a gente está sendo filmada, numa espécie de Big Brother constante. Mas a gente já está tão acostumada com isso, que a gente nem liga mais se tem um celular apontado para a gente na rua, ou câmeras de segurança filmando os nossos passos o tempo todo, porque essas imagens vão ser apagadas ou esquecidas a qualquer momento, não é mesmo? Mas vocês já pararam para imaginar que existem câmeras que filmam o nosso rosto, o nosso corpo, nossos gestos e nossas atitudes, e até mesmo a nossa intimidade, diariamente, e essas imagens ficam gravadas para sempre? Vocês sabem que câmeras são essas? São os olhos dos nossos filhos. Eles nos filmam o tempo todo, mesmo quando nem imaginamos, e registram tudo na memória, construindo a história da nossa vida, que vai servir de modelo para a história da vida deles. E qual é o tipo de história que a gente quer gravar na mente dos nossos filhos? Uma história triste, cheia de brigas, desunião, solidão? Ou uma história feliz, com uma família unida, cheia de amor, compreensão, união? Se você escolheu a segunda opção, eu vou te contar uma forma divertida de fazer isso. Vocês ou os filhos de vocês já participaram de Olimpíadas escolares? Vocês já perceberam como as crianças ficam empolgadíssimas com a formação das equipes, a criação do nome para os times? Às vezes elas criam até escudos, hinos, gritos de guerra. Que tal a gente usar essa empolgação das crianças para transformar a nossa família em uma equipe? Nós, mães e pais, seríamos os técnicos da equipe, com a missão de orientar os jogadores, os nossos filhos, durante todo o processo. Mas a gente não pode esquecer que os técnicos não estão nessa posição só para dar ordens. Eles fazem parte da equipe e precisam se envolver também com muita amizade e cumplicidade. O primeiro passo para criar uma equipe é criar um nome que identifique o grupo. Envolvam os filhos de vocês para criar um nome para a família de vocês. Façam um brainstorming com eles. Provavelmente, primeiro vocês vão fazer uma combinação com o sobrenome de vocês para criar esse nome para a família. Mas eu sugiro que vocês continuem pensando, até criar um nome criativo que identifique a família. Eu e meu marido, depois que tivemos a Amanda, nossa primeira filha, começamos o processo exatamente dessa forma, combinando nossos sobrenomes para identificar a nossa família. Mas a gente queria alguma coisa mais original. Então, depois que a Letícia nasceu e nos tornamos 4, a gente criou o nome Família Quadrada, representando os 4 lados do nosso quadrado. Depois que vocês criarem um nome que identifique a família de vocês de forma satisfatória, é hora de partir para o segundo passo, criar um grito de guerra para o time, que vai se transformar no lema da sua família. Escolham uma frase forte e fácil de ser memorizada e repetida, por vocês e pelas crianças. O lema da minha família, a gente escolheu quando a gente ainda era namorado ainda, eu e Marcelo. A gente viu uma frase num adesivo atrás de um carro que dizia: nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. E a gente gostou tanto da mensagem que essa frase passa, que logo, logo a gente pegou ela para ser o nosso lema. Essa frase nos norteia desde então, principalmente quando acontece alguma coisa que começa a prejudicar o relacionamento da nossa família. Tendo o lema tão bem definido, para que a identidade da família de vocês se torne algo visual e assim se torne mais fácil de memorizar, tanto para vocês, para as suas crianças, como para as pessoas de fora da família também. A nossa logo foi criada com base no significado que a gente deu para o nome Família Quadrada. Então, nós 4 viramos quadradinhos e incluímos o lema da nossa família na logo também. Como vocês podem perceber, eu estou grávida, estou de 8 meses e vem mais uma menininha por aí. E a pergunta que a gente mais ouviu até agora foi: e agora? A família quadrada vai virar família pentagonal? Mas esse nome Família Quadrada já está tão dentro de nós, como parte da nossa família, e tanta gente já nos conhece por esse nome, que a Priscila virou mais uma quadradinha dentro da nossa logo. Nossa logo continua sendo a Família Quadrada. Tendo a identidade formada,
na família de vocês, é hora de preparar o time no dia a dia para os jogos que virão pela frente. Nesse passo, o técnico tem a missão de promover reuniões para estreitar o relacionamento, a amizade, a cumplicidade entre os membros da equipe e passar orientações e decidir as táticas que serão utilizadas ao longo de todos os jogos. Fazendo um paralelo desse passo com a família, o horário das refeições são ótimos momentos para essas reuniões, para tornar a família mais próxima, mais unida. Vocês devem fazer as refeições juntos, sentados à mesa, mas sem eletrônicos ligados, com a intenção de conversar e decidir assuntos que são importantes para a família como um todo. Muitas famílias não conseguem ter esses momentos de reunião, porque os horários não batem. Mas é muito importante a gente fazer um esforço adicional para ter pelo menos um momento de reunião com a família no dia, seja onde for. Em um lanche de 15 minutos à noite, por exemplo, a gente pode identificar alguma coisa que está incomodando os nossos filhos, alguma paixão que está aparecendo no coração deles, ou alguma coisa que eles conquistaram e a gente deve elogiar, valorizar, celebrar, além de conhecer quais são as amizades deles, quais são os gostos, as preferências, o que eles andam fazendo pela internet, e, se for o caso, salvá-los a tempo dos perigos que a gente sabe que tem por aí. Eu sei que, às vezes, a gente chega empolgadíssima para os nossos filhos e pergunta: e aí, como foi seu dia? E a resposta é um seco legal. Ou, igual aos outros dias. Nessa situação, é nosso dever como mães e pais procurar outras formas de alcançar os pensamentos dos nossos filhos. Lá em casa, a gente já testou algumas coisas que deram certo. Muitas vezes, eu e o Marcelo começamos a contar como foi o nosso dia e as meninas acabam usando o nosso exemplo e contando como foi o dia delas também, sem a gente precisar perguntar nada. Hoje em dia, depois de muitos anos fazendo isso, às vezes tem até briga para ver quem vai falar primeiro. Muitas vezes também, em vez de a gente fazer a pergunta genérica, como foi seu dia? A gente procura ser mais específico. Pergunta algo do tipo: qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com você hoje? Ou teve alguma coisa que te deixou triste, chateada hoje? E de tempos em tempos, a gente faz uma espécie de jogo em família também. Todo dia à noite, cada um de nós deve contar qual foi a coisa mais legal e a coisa mais chata que aconteceu no seu dia. Esse tipo de jogo é interessante porque, além da gente se conhecer melhor, a gente acaba prestando mais atenção em tudo que acontece ao longo do nosso dia, porque a gente tem o dever de contar 2 situações específicas que nos aconteceram para o restante da família de noite. Se conhecendo melhor, a família se torna muito mais unida e entrosada. Outra forma simples, mas que nem passa pela cabeça dos pais hoje em dia, de fazer essa união entre a família, é manter a TV e o computador somente na sala da casa. Lá em casa, a gente nunca colocou a TV nem no nosso quarto, nem no quarto das meninas. É claro que eu e Marcelo tivemos que mudar alguns hábitos que tínhamos antes delas nascerem, tivemos que parar de ver alguns programas que são inadequados para as crianças, mas a aproximação que a gente tem com elas por conta dessa atitude é enorme e vale muito a pena. A Amanda está com 12 anos e no ano passado ela assistiu a uma série chamada Gravity Falls. Na época, a gente procurou saber sobre o que era a série, viu que era adequada para a idade dela, mas a gente não assistiu junto com ela. O problema é que ela gostava de contar coisas sobre a série para a gente. E como a gente não conhecia os personagens, nem o roteiro da história, a gente não entendia bulhufas do que ela estava falando. Então, a gente viu mais uma oportunidade de aproximação com ela aí. O Marcelo falou que gostaria de assistir a um episódio por dia dessa série junto com ela. Ela adorou a ideia e isso gerou mais um momento de intimidade entre pai e filha. E vendo o resultado positivo dessa atitude, eu confesso que fiquei com um ciúminho e decidi que também vou querer assistir alguma série junto com ela e com a Letícia. Agora que o time já está bem preparado, é hora de entrar em campo e jogar. E nesse passo, a gente deve jogar mesmo com as crianças. Existem diversos tipos de jogos que desenvolvem características que nossas crianças vão precisar ao longo da vida.
Alguns jogos de tabuleiro, por exemplo, desenvolvem o senso de competição entre os filhos. E aí eles aprendem que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde, aprendendo assim a lidar com as frustrações. Outros tipos de jogos desenvolvem a formação de equipe, a cooperação, o foco, a tomada rápida de decisões. Enfim, existem diversos tipos de jogos para todos os gostos, e eu sugiro fortemente que vocês experimentem os mais variados tipos de jogos de tabuleiro com seus filhos. Se seu filho gosta de jogar videogame, se aventure a jogar com ele, peça para ele te ensinar. Se você não tiver jeito nenhum para jogos eletrônicos, pelo menos vocês vão dar boas risadas juntos. Uma vez eu pedi para a Amanda me ensinar a jogar Minecraft no computador. Mas ela apertava tanta tecla ao mesmo tempo, isso tudo junto com o mouse, que eu não consegui fazer o bonequinho nem andar direito, que dirá construir alguma coisa com aqueles blocos lá. Eu desisti, é claro, mas nós demos boas risadas juntas. Depois que o time entra em campo e joga, é hora de celebrar as conquistas. Vocês devem lembrar de uma famosa comemoração que o Bebeto fez na Copa de 94, quando ele fez um gol, e ele ficou balançando os braços no ar, como se estivesse embalando um bebê no colo, que representava o filho recém-nascido dele. Assim como esse gesto, diversas outras comemorações já entraram para a história. A gente também pode inventar um tipo de comemoração para celebrar as conquistas da nossa família. Lá em casa, quando a gente quer comemorar alguma coisa, a gente dá o abraço da família quadrada. Nós 4 nos abraçamos em círculo e ficamos gritando, e rodando, girando e gritando o nome da nossa família. Por fim, todo time de sucesso tem uma sala onde ficam expostos os troféus que o time ganhou ao longo do tempo. A gente também pode fazer algo equivalente a uma sala de troféus na nossa casa. Há alguns anos, a gente criou a Árvore das Realizações lá em casa. Todo mês de dezembro, quando a gente monta a nossa árvore de Natal, em vez de enchê-la só de enfeites e presentes, a gente pendura nela cartõezinhos, onde cada um de nós escreve quais foram as realizações mais importantes daquele ano. Esse é um momento muito esperado por nós, porque a gente relembra tudo o que nos aconteceu durante o ano e foca nas coisas mais importantes que a gente precisa celebrar. Dá uma satisfação incrível ver os cartõezinhos que cada um anota e olhar para a nossa árvore todos os dias e perceber um pedacinho da história que a nossa família está escrevendo. A nossa árvore fica tão linda que a gente não consegue desmontá-la antes do carnaval. A gente só percebe que fez história quando para recordá-la. E quando terminamos de recordar, a gente percebe que as maravilhas de se ter uma família não estão na compra de uma casa, num carro, ou naquele emprego que te dá um bom salário, mas sim no que a gente vive com os nossos filhos no dia a dia. E é essa vida que devemos apresentar para os olhos deles filmarem, registrarem e recordarem para sempre, porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Obrigada.